Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Um conflito entre a Liga e a Federação, ou será um conflito de egos? Bom, não sei se já descobriram de que é que vamos falar neste episódio. Vamos falar do futebol, mas também do direito do desporto. Para isso convidamos Lúcio Correia, é docente na pós-graduação em Direito do Desporto. Viva, bem-vindo a este podcast, Lúcio. Quando estamos a falar aqui do caso, podemos chamar caso Pedro Proença, é quase uma novela, mas muito rápida, numa sucessão de comunicados. Quer-nos esclarecer de que é que estamos aqui a falar em concreto? Estamos a falar de um presidente recém-eleito da Federação Portuguesa de Futebol que almeja um lugar europeu, um lugar de respeito internacional. O que é que se passou aqui? Bem, eu podia dizer, o título desta telenovela é mesmo quando o interesse pessoal se sobrepõe ao interesse nacional. E qual é o problema aqui? O problema é que, de facto, o Fernando Gomes acabou por ser um presidente marcante na história da Federação, conseguiu, por seu mérito próprio, pelo seu trabalho, por um trabalho que é reconhecido por todos, nacional e internacionalmente, mas que não fosse a vitória no Campeonato da Europa 2016 é o exemplo maior, entre muitos outros que poderíamos aqui descrever, mas de facto... E no caminho normal das coisas, sai da Liga, da Federação Portuguesa de Futebol para o Comitê Olímpico. Aí é um fator surpreendente. Vou-lhe dizer que em termos históricos nunca aconteceu uma situação semelhante. Alguém saiu presidente de uma federação de futebol e ir para o Comitê Olímpico até é muito surpreendente. Mas aqui a questão é que o ex-presidente Fernando Gomes, um trabalho notável, e as pessoas têm que se lembrar, se é que se não se lembram, que o Pedro Proença esteve e conviveu com o presidente Fernando Gomes durante 12 anos ou 13 na presidência da Liga. Na presidência da Liga, justamente. E repare bem que a Liga é um órgão da Federação, as relações são feitas por contrato e, portanto, há uma delegação de poderes. Durante muitos anos houve muita polémica entre esta dicotomia Liga, e esta transmissão. E depois o que é que se passa? Ele acaba, por mérito próprio, conseguir o cargo internacional e decidiu, porque não era obrigatório, mas decidiu, e no meu entendimento muito bem, sair desse cargo internacional e dedicar-se exclusivamente ao Comitê Olímpico. Aqui a questão é se ele, quando o fez, demonstrou ou não, e pelo menos publicamente eu nunca vi, apoio ao Pedro Proença, novo presidente da Federação, para manter aquele cargo. E repare, não é um cargo de uma comissão executiva, tem um órgão... No Comitê Executivo da UEFA. Comitê Executivo, e é fundamental, é um órgão muito importante, é um órgão de caráter decisório, onde tem grande importância no funcionamento de toda a estrutura internacional do futebol, só que, aparentemente, ele quis, com a sua saída, digamos, impossibilitar que outro português... Agora a questão é se deveria ser ou não, no entendimento dele, Pedro Proença, e ele considerou, porque, repare, eu também, e temos que esclarecer, o não apoiar não significa que esteja contra. Contra, sim. E, portanto, isto não é, digamos, um sinónimo. Se calhar convém esclarecer que, quando chamamos novelas, estamos a dizer que Pedro Proença, quando escreve a mostrar o interesse neste Comitê Executivo da UEFA, diz que tem o apoio do anterior presidente. O anterior presidente diz que não. Exatamente. E, portanto, aqui a questão é se foi dito... Diz e escreveu. Se foi dito sabendo que tinha, ou tinha de forma informal conhecimento disso, ou se foi dito apenas e só para angariar os apoios que o Fernando Gomes já tinha, tendo em vista uma futura eleição. A questão Isto revela aqui, no mínimo, um grande desentendimento. E, sobretudo, uma atitude muito temerária, porque ou nós temos a certeza daquilo que dizemos, e de facto é manifesta e publicamente conhecido da parte de todos, ou então coloca-se a jeito. E, no fundo, parece-me que, pelo menos publicamente, eu não sei se, às vezes a título informal, obviamente nós não conhecemos o teor das conversas, poderia ter existido algum indício, mas repare, fica muito mal na história. E aí, perdoa-se-me, ficam mal ambos. Sim. Porque Portugal nunca teve Portugal fica mal na história. Nunca teve muitos dirigentes num órgão. Então eu penso que Fernando Gomes, se não foi o primeiro, foi realmente dos escassos
membros que tivemos, Portugal tem uma posição muito importante a nível de futebol europeu. As pessoas estão mais esquecidas, mas eu recordo, mesmo na altura da Covid, quando a Turquia não pôde celebrar a final da Liga dos Campeões, foi disputada em Portugal. E mesmo outras circunstâncias em que houve dificuldades organizativas, Portugal era sempre dos países que tinha muito acolhimento nas fases finais de futebol. E recordemos que é um feito histórico também, ainda no mandato de Fernando Gomes, é o organizador do Campeonato do Mundo 2030, juntamente com Marrocos e com Espanha. Portanto, isto é evidenciador. É um bom currículo. É um currículo e Portugal tem importância. Portanto, era importante que realmente, seja Pedro Proença ou outro, tivesse naquele órgão, mas também, verdade seja dita, aqui demonstra que aqueles 12 anos de convívio entre ambos, um na Federação e outro na Liga, não eram tão pacíficos quanto isso, porque eu não acredito. Mas institucionalmente parecia que as coisas não corriam mal, pelo menos. Não, e também repara, a lei também aí, quase, quando acontece algum conflito entre a Liga e a Federação, tem vários mecanismos para o efeito. O que diz a lei é que são quase obrigados a Liga e a Federação a chegar a um acordo. A intervenção do Governo também e do Conselho Nacional de Desporto também tem ali uma palavra a dizer. Mas a questão é que ninguém ganha com este conflito. É um acordo forçado, praticamente, e é um conflito que não fica ninguém bem nesta história. Eu acho que aqui o que fica na história é há alguém que sai daquele cargo, mas que entende que não é transmissível a sua posição para outro português. Eu penso que tem a sua crítica, porque realmente era importante estar lá alguém, mas por outro lado também pode ter, e desculpe, o Presidente Fernando Gomes tem o direito de ter a sua opinião e de não concordar que seja o Pedro Proença ou outro qualquer ocupar, seja porque não tem estrutura, seja porque não tem capacidade, seja por outras razões. Eu não vou tanto pela questão dos egos também, ainda que me parece que também existe aqui um notório cunho ético e de ego e de alguma vaidade, perdoa-se-me o termo, nisso. Mas a verdade é que eu também não acho que tenha que ser automaticamente ocupada por um português. Perde-se uma oportunidade, se calhar única. Seria bom que fosse. Seria para uma o país, oportunidade seria única bom que fosse. Para o país reforçar essa posição. Parece-lhe que aqui, de alguma forma, as posições pessoais falaram, ou por desentendimento, ou por outro motivo qualquer, mais alto do que aquilo que seria uma posição conjunta eu acho das instituições. E eu acho que há aqui uma ideia também. São visões muito diferentes daquilo que se quer. Há uma visão que Fernando Gomes, e foi bem sucedido, nós não sabemos da visão que Pedro Proença tem. O seu mandato irá, agora vou-lhe dizer, vai ter problemas graves. Desde a centralização dos direitos televisivos até à questão da própria organização das competições. Do financiamento. Vai ter ali um mandato difícil. E depois, perdoa-se-me também, nós vamos viver uma época, em breve, pós-Ronaldo, porque o Ronaldo não dura, para sempre. Ajuda muito ao futebol português, o nome do Ronaldo, não é? O pós-Ronaldo, porque repare, nós já não nos lembramos da seleção sem Ronaldo, já vem desde 2004. Mas como tudo na vida é perecível. Uma marca de grande valor aliada à nossa seleção. E vamos ter que organizar das coisas um pós-Ronaldo, que eu não sei se realmente a nossa seleção está ou não está preparada. Eu penso que sim, mas vamos ver. Lúcio, tocou aqui em 2 pontos fundamentais, vamos chamá-los à conversa. A centralização dos direitos de transmissão televisiva. Portugal anda atrás nisto. Vamos tentar perceber se isto vai ou não beneficiar os pequenos clubes, vamos reservar espaço. O financiamento é um problema gravíssimo. Foi reclamado que o Orçamento de Estado este ano era curto e agora o Governo caiu. Há promessas por fazer, há promessas que não sabemos vão ficar por cumprir ou não, depende do que vem a seguir, mas pelo menos a incerteza já temos como certa. Certo. Também vamos guardar espaço para isso. Ainda há aqui uma consequência desta telenovela que relatámos há pouco. Fernando Gomes está agora no Comitê Olímpico, preside ao Comitê Olímpico. Há como separar as águas e ficar de lado desta conflitualidade que, parecendo que não, o Comitê Olímpico foi tornada pública. O Comitê Olímpico, para quem está menos conhecedor nestas matérias, é o responsável pela missão olímpica. Ou seja,
é uma entidade suprafederativa, ou seja, acima das federações, que congrega a responsabilidade de, através de instruções do Comitê Olímpico Internacional, poder juntar os melhores atletas e as melhores equipas dentro das modalidades que são olímpicas para participar nos próximos Jogos Olímpicos. Aparentemente não tem nada a ver com o futebol profissional português. Não, mas é que está. É que tem. Porque quer se quer não, o futebol é uma das modalidades que tem e que pode ser apurada para os Jogos Olímpicos. Já o foi, a maior parte das vezes até não foi. Portanto, nós disso temos modalidades, por exemplo, o atletismo, entre muitas outras, que de facto são clientes habituais. O futebol não tem sido. Mas isto não significa que não seja. Não venha a ser. Portanto, o que é que isto conflitua? A posição aglutinadora, a posição, digamos, pacificadora, representativa de todas as federações, no qual nós não podemos excluir aquela que é a federação mais economicamente favorecida, porque e isso é uma das questões. Mais dinheiro e tem realmente o futebol tem mais espectadores, tem tudo a mais do que as outras, e se calhar essa é uma das questões que o próximo governo devia pensar, se não deveríamos aqui baixar clivagens, porque realmente olhamos para a sede da Federação de Futebol com a sede de qualquer outra federação e é como comprar a beira da estrada com a estrada da beira. Portanto, não tem qualquer comparação possível. São outros valores. Sim. Portanto, e atenção, isto não é tirar mérito ao futebol, isto é apenas constatar e dizer que nós não nos podemos resumir ao futebol. Portugal é muito mais do que isso. Aliás, as medalhas olímpicas refletem isso mesmo. Refletem isso, justamente. Mas depois tudo o que está para fora não tanto. Exato. Além das medalhas. Ou até o esforço dos atletas. Exatamente. Que em alguns casos é de louvar imenso. Como é que eles conseguem? Porque as pessoas não sabem, o financiamento e o esforço do atleta português, por vezes, é muito maior, com muito menos recursos do que os atletas internacionais. E ainda países. Assim... estão cá as medalhas. Exatamente. O financiamento é uma grande preocupação para a Federação Portuguesa de Futebol, por exemplo. Tínhamos no Orçamento do Estado um financiamento de 42 milhões de euros, que era considerado pouco. Ficou aí uma promessa, mas agora o Governo caiu. Como é que vai ser? Olha, na altura, cada vez se discute mais, e eu posso subir publicamente, sou particularmente crítico com o facto do desporto não ser um ministério de qualquer governo. É uma Secretaria de Estado, está sempre sob a alçada de um ministério, no caso dos assuntos parlamentares, já esteve sobre o Ministério da Educação, noutros governos, mas a questão é que não é um ministério. E não é um ministério, logo não é... falar do desporto na globalidade. Na globalidade. Portanto, logo não é uma prioridade nacional. E depois esquecemos do seguinte, é que nós temos muito turismo desportivo em Portugal, temos muitas receitas que provêm do desporto, por exemplo, o surf, o golfe, entre muitas outras modalidades que as pessoas vêm cá e investem no nosso país e deixam cá... está a ganhar a nível internacional, o surf em Portugal, uma visibilidade extraordinária. E não só, portanto, e nós temos graças a Deus, este sol maravilhoso durante a maior parte dos anos. Ondas. E ondas. Ondas para a prática do desporto. Sim. E portanto, nós estamos nós somos um ondas, estrutura, enfim, também. Há depois, uma estrutura grande atrás disso. Não sendo um ministério, logo ficamos com uma parte residual do orçamento. E temos 60 e algumas federações, 65, 66, não interessa, mas depois também temos algo, é que temos mais de 100 e qualquer coisa entidades que dependem de dinheiros públicos, através da celebração dos contratos de Programa de Desenvolvimento Desportivo. O que é que isto traduz? Traduz, ora, se o dinheiro é limitado e já é pouco para todos, o Governo anunciou na altura, pelo Ministro Pedro Duarte, que seria reforçado com 65 milhões. É verdade que o Governo caiu, passado pouco tempo, deste início do ano. Mas a consequência é, nunca foi regulamentado esse reforço. As federações, por força do Governo ter caído, continuamos, obviamente, com o orçamento em vigor, só que depois falta, porque estamos com um governo de transição, a capacidade... E aquilo que é o previsto no orçamento não é forçosamente o executado. Exatamente. E depois a questão é, tudo isto leva que até maio, e desculpem, até maio não, porque maio é as eleições, depois ainda vamos ter a tomada de posse. A revisão, porque posso ser que esteja enganado, mas há fortes indícios de que pode haver uma revisão orçamental e, portanto, pode aquele orçamento não ser, e quase certeza que vai ser alterado. E, portanto, as federações estão a trabalhar neste momento para a próxima época desportiva e não receberam desta e não sabem com que linhas se cosem no futuro. E isto é, a meu ver,
muito preocupante. É uma incerteza sufocante. Sufocante, e porque, repare, as pessoas não têm, eu digo isto aos meus alunos e eles muitas vezes não acreditam, as federações endividam-se muito, antecipam valores que pretendem receber do Estado e depois chegam a estar ali em situações muito complicadas, porque apesar de serem credores do Estado, temos estas vicissitudes que lhes complicam muito a sua vida prática e cotidiana. E vão viver na incerteza. E vão viver, e estão a viver desde janeiro, e vão viver seguramente até junho, julho, no mínimo. E depois, desculpe-se, mas perdoe-se, mas em agosto em Portugal não se passa nada. Entramos nas férias. E em setembro já começam todas as competições praticamente a funcionar dentro da normalidade. Lúcio, por falar em férias, temos aí também um problema com este novo modelo do Mundial de Clubes de Futebol, não é? 2025 nos Estados Unidos. Aí temos vários problemas. Mas este das férias vai ser preocupante, não é? Mas olha, o que é que se passa? Ok, isto é fantástico. Mas Estados aí Unidos, temos vários 2025, problemas. Mundial de Clubes de Futebol de 4 em 4 anos. Vamos lá ver. Isto é a resposta da FIFA ao campeonato, à Superliga Europeia, entre outras questões que alguns clubes, sobretudo europeus, reclamavam. E as pessoas esquecem-se disto, mas o Campeonato do Mundo de Clubes é, no fundo, a FIFA, que normalmente organiza questões sobre seleções, organizar pela primeira vez uma competição sobre clubes. E logo aí já houve várias entidades, e não vale a pena, internacionais, Portugal nunca se passou nada, a suscitar até a própria legalidade da entidade organizadora. Nós nunca fomos por aí, mas também com tantas, e lembro o grupo do Benfica e do Porto, que tem clubes brasileiros, tem clubes argentinos, tem até neozelandeses, não é? Portanto, tem aqui muita diversidade. Seja qual for o calendário, não iria ser uniforme. Acho que os clubes europeus, no caso do Benfica e o Porto, são os representantes portugueses, são prejudicados, porque calha exatamente no período das suas férias. Portanto, e depois também temos a questão do próprio janela de transferências, que vai ser algo diferente para estas equipas que vão ali participar. Portanto, nós vamos ter aqui um conjunto de clubes, sobretudo estes dois, que vão arrancar mais cedo, que vão ter um plano de férias muito diversificado e depois vão se preparar para uma época que é longuíssima. Porque depois, no próximo ano, também temos a fase final de seleções. Este Mundial de Clubes calha em mau calendário para as equipas europeias. Calha. E calha, sobretudo, muito bom para as equipas, sobretudo sul-americanas, porque estão a meio do campeonato. Normalmente as equipas a meio estão na plenitude das suas... Os jogadores estão bem preparados. As coisas estão bem. Mas também, verdade seja dita, eu acho que este é um ano zero. Vai daqui sair... Eu acho que uma grande receita e um grande know-how para a FIFA, e eu antevejo que esta competição, em breve, vai ser uma forte concorrente à própria Champions League. O problema da Champions League é que nós já sabemos que são alguma daquelas equipas das Big Five que vão às finais. E isto é um problema que a Europa ainda não percebeu. É o normal. O ano passado tivemos o Olympiacos que realmente ganhou uma competição. Mas só para as pessoas, a última vez que uma equipa portuguesa foi à final da Liga dos Campeões foi o Futebol Clube do Porto em 2004. E foi também a última fora das Big Five. E isto significa qualquer coisa. Portanto, a UEFA, em vez de estar a expandir os potenciais vencedores, está a restringir. E com isso, por muito que interessante seja, e são, obviamente... são grandes momentos diversos. Mas depois lá está, falta-nos lá um clube português, falta-nos um clube grego, falta-nos um clube belga, os holandeses de vez em quando estão lá, mas falta aqui qualquer coisa que torne a competição verdadeiramente aberta para todos os participantes. E este Mundial de Clubes vai evidenciar... Pode trazer sal e pimenta a estas competições. Porquê? Porque vamos, se calhar, ter surpresas de equipas da Nova Zelândia, do México, da Austrália, da África, e que se calhar nós nunca pensaríamos que poderiam concorrer com equipas europeias. At last, but not the least, porque estamos a falar de dinheiro e de receitas e de um desentendimento. A centralização dos direitos televisivos. Lúcio, explique-nos de que é que isto se trata? Ora bem, isto trata-se do fundo de a entidade organizadora da competição, em vez de vender os seus direitos parcelarmente, ou seja, cada um dos clubes ter a possibilidade de vender individualmente os seus direitos de transmissão televisiva. O que é ótimo para os clubes grandes, não sei se é bom para os clubes pequenos. Pois, esse é que é o problema. É que, de facto, também dizem, bem,
verdade que ver um Porto Benfica ou um Sporting Braga não é o mesmo que ver qualquer um dos outros jogos. Verdade, mas também, vamos lá ver, nós não podemos participar num campeonato a 4, nem a 5, nem a 6. Nós temos um campeonato de 18 equipas e todas elas com um direito esportivo de lá estar. Portanto, a repartição das receitas é que é o problema. Repare, e depois nós temos em Portugal ainda uma outra questão. É que isto é obrigatório. Não é, repare, isto vai ser obrigatório porque o Governo, quando fez este despacho e a Federação e a Liga começaram a trabalhar para a centralização, já sabiam que tem um despacho que diz: se vocês não se organizarem e não conseguirem este desfecho, então eu vou ser o responsável e vou agir, e obviamente vai legislar. Se as partes não se entenderem, será o Estado Governo assume a responsabilidade. Mas eu agora deixe-me só dizer, é que nós, para além de termos o problema da BTV, no caso dos Jogos do Benfica, a única situação a nível europeu, acho que é verdadeiramente questionável, porque acaba por um consumidor, para ver os jogos todos do nosso campeonato, tem que comprar a Sport TV e tem que comprar a BTV. Isto é algo que, a meu ver, deve ser refletido. Porquê? Porque pesa no bolso do consumidor sim, e que não faz sentido, na minha modesta opinião, e penaliza quer a BTV, quer a própria, no caso, a Sport TV. Porquê? Porque se tivéssemos apenas um ou os dois, se se entendessem, o consumidor, e com um preço, e porque não podemos esquecer, Portugal é dos países que mais paga em termos de telecomunicações, a nível europeu, e acho que as pessoas também não têm essa ideia. Noção. Mas só para dizer o seguinte, em Espanha passou-se a mesma coisa. E passou-se a mesma coisa há 10 anos atrás. E sabe como é que isto acabou? Não faço ideia. Isto acabou com o Governo, independentemente, e na altura o Real Madrid reclamava um estatuto de exceção, e se calhar semelhante àquela posição que tem tido ultimamente o Benfica por causa da BTV, legislou, regulou e ponto final. E não houve cá a mínima discussão, porque foi um ato legislativo. E nós podemos nos entender até 2028. Não, o problema é que nós estamos 10 anos atrasados. E isto tem custos. Tem custos. Nós, para além de nós, penso que só a Ucrânia é que não tem a centralização dos direitos por razões óbvias. Tem mais com que se preocupar agora. Exato. Razões óbvias. E, portanto, isto demonstra a nossa incapacidade e depois até a falta de receio, a receio da parte do Governo em tomar para si o seu poder de decisão. E isto eu critico. Porque se estão à espera, e eu Deus queira que as coisas corram todas bem, mas tenho as minhas profundas reservas, nós andamos mas a perder... Mas se não correr, teremos que fazer como os espanhóis. Exatamente. Há 10 anos. Mas há 10, ou seja, nós estamos 10 anos atrasados. E não faz sentido. Em 2025, perdoa-se, mas já não faz sentido. São vários episódios que retratamos neste Academicamente, esta centralização de direitos televisivos, o Mundial de Clubes 2025, nas férias nos Estados Unidos, o financiamento das federações de desporto e esta grande incerteza com o Orçamento de Estado de 2025, a mudança do governo, o novo presidente do Comitê Olímpico e esta conflitualidade agora aqui no topo da atualidade, até com Marcelo Rebelo de Sousa a chamar a si as partes, verdade. Carlos Pedro Proença e Fernando Gomes, para um entendimento que não prejudique lá fora a boa imagem de Portugal. Lúcio, muito obrigado pelo tempo que pôde despender aqui a ajudar-nos a perceber estas questões. E disponham sempre tão importantes para o desporto porque português. Porque realmente dar os parabéns à Universidade e à Autónoma Academy, porque realmente isto faz com que mais pessoas percebam verdadeiramente o intuito e o que se passa sobre o desporto em Portugal. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.